Paulo é a figura mais importante e influente da história do cristianismo. Depois de ouvir sua história, você poderá julgar quem ele é. Depois que suas credenciais lhe conquistaram a confiança pública, Paulo começa. Paulo escreveu 13 cartas, se considerarmos as cartas duplas como duas. Como 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª Timóteo e 1ª e 2ª Tessalonicenses. Ele aparece pela primeira vez nas Escrituras no livro de Atos e tem em mente que o livro de Atos já foi parte do livro de Lucas. O mesmo autor que escreveu o livro de Lucas escreveu o livro de Atos. Eles já foram um volume, ou um livro em 2 volumes. Nossos primeiros pais dividiram os dois e colocaram o Evangelho de João entre eles. Ele aparece pela primeira vez no livro que chamaremos de Evangelho de Lucas, só que agora o chamamos de livro de Atos. Ele estava presente quando o primeiro mártir cristão, Estevão, foi apedrejado até a morte e Paulo consentiu com a morte de Estevão. Aqueles que apedrejaram Estevão depositaram suas capas aos pés de Saulo. Seu nome era então Saulo. Atos 7, 2. No capítulo 9, ele inicia a grande jornada para Damasco e carrega consigo cartas para o sumo sacerdote em Damasco. Ele se compromete a, se encontrar alguém pertencente ao caminho, seja homem ou mulher, levá-lo preso a Jerusalém. Todos os que creram foram chamados de seguidores do caminho, não cristãos. No caminho para prender aqueles que pertenciam ao caminho, ele foi cegado pela luz, e então tudo lhe foi revelado, e seu nome foi transformado de Saulo para Paulo. O restante do livro de Atos é dedicado quase exclusivamente a Paulo, pelo menos os últimos 16 capítulos, que começariam com o primeiro versículo do capítulo 13 ao 28, onde ele termina seus dias ainda propondo este mistério e tentando persuadir a todos da verdade de Jesus. Começando com a lei de Moisés e todos os profetas, ele explicou a eles em todas as Escrituras a verdade a respeito de Jesus. Alguns foram convencidos pelo que ele disse, enquanto outros não acreditaram. Essa é a história. Se eu lesse Paulo e pegasse uma de suas cartas que realmente me explicasse Paulo, eu iria para a carta de Gálatas, pois em Gálatas, que os estudiosos afirmam ser o primeiro livro do Novo Testamento, veio antes dos Evangelhos, veio antes de qualquer livro. Como dizem, nesta carta, ele faz a afirmação: Eu, Paulo, apóstolo, não da parte de homens nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui está uma declaração de completa independência religiosa de todos os homens e dependência de Deus, repudiando nesta carta toda autoridade, instituições, costumes e leis que interferissem na aceitação direta do indivíduo por seu Deus. Nenhum intermediário entre o indivíduo e seu Deus, nenhum, chamado por qualquer nome. Então ele disse: O evangelho que prego não é evangelho de homem, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas me foi dado por revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 11. Porque, quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, então não consultei carne e sangue. Gálatas 1 versículo 16, 17. Você faz a pergunta de Paulo. Ele ou Cristo já foi realmente um homem? Se você perguntasse isso a Paulo, ele diria: Foi. Ele é o homem celestial. Bem, isso lhe responde? Você está fazendo a pergunta: Ele realmente já foi um homem? E você responderá: Não foi, ele é o homem celestial. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, também traremos a imagem do homem celestial. Isso ainda não satisfaz. Ele foi realmente um homem como nós o entendemos? Ele não responde, há tempo. Então você lê suas palavras. De agora em diante, a ninguém consideraremos segundo a carne, embora antes considerássemos a Cristo segundo a carne, já não o consideramos assim. 2 Coríntios 5, 16. Então ele faz a declaração no mesmo capítulo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens nenhuma transgressão, e nos confiou a palavra da reconciliação. Você verá mais tarde o que Paulo está tentando nos dizer, se eu substituísse a palavra imaginação por Deus e imaginando por Cristo. Imaginar significa a atividade da imaginação, que a imaginação era imaginar,
reconciliar o mundo consigo mesmo e não imputar nenhuma transgressão aos homens, e então nos confiar esta mensagem de imaginar. Agora, vamos para este grande livro de Gálatas, 2 versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que, agora, vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Tenha em mente imaginar ser esse Filho, imaginar ser Deus Pai. Agora, vamos para os 2 primeiros versículos do 3º capítulo. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou, a vós, ante cujos olhos foi retratado Jesus Cristo crucificado? Permiti-me perguntar-vos apenas isto. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ouçam atentamente as palavras. Diante de cujos olhos foi retratado Jesus Cristo crucificado. Vocês sabem o que significa retratar? Acho que todos sabemos, mas deixem-me refrescar a memória. Retratar em um desenho ou pintura, ou em alguma descrição verbal, ou como uma ação em um palco, uma peça de teatro. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos Jesus Cristo foi retratado como crucificado? Respondei-me apenas isto. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois tão insensatos? Tendo começado com o Espírito, terminais com a carne? Entendes? O mundo inteiro se tornou vítima da crença na carne de Jesus. Tendo começado com o Espírito, estáis caindo agora, cegos e vítimas da carne? Vocês viram tudo isso como uma peça encenada hoje à noite, e alguém cruzou o palco e encenou a peça perfeita da única salvação de Deus, a única maneira pela qual o homem poderia ser salvo. E ele atravessa o palco e a representa, e cada cena que ele encena é uma cena mística a ser vivenciada pelo indivíduo. Tudo isso já estava feito. Agora vocês vão confundir? Não conseguem agora ter aquele pequeno espírito de observância e separar a ação de atravessar o palco daquilo que ele está tentando retratar? Pois ele está retratando. Se vocês vão a uma peça e alguém leva um tiro, sabem que ele voltará para casa depois de ser baleado e se divertirá muito, pois o dia deles começa à noite. Mas vocês vão chorar, sentados na plateia, ao vê-lo sendo baleado, sendo abusado. Mas ele não foi baleado e não foi abusado, exceto como ator, mas não como o ser que colocou a máscara, que interpretou o papel. Então, deixem-me repetir. Cujos olhos viram Jesus Cristo publicamente retratado como crucificado. O mundo pensa que ele era de carne e osso. Não, ele não era de carne e osso. Este é o cumprimento de tudo o que foi dito no Antigo Testamento, mas ninguém o entendeu, exceto aquele a quem foi revelado. Vocês o chamam de Paulo agora. Quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue, e o evangelho que vos prego não é evangelho de homem. Não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas foi revelado por Jesus Cristo. Tudo foi revelado e eu vi o mistério de tudo isso, o mistério da salvação. Que o cristianismo se baseia na afirmação de que uma série de eventos aconteceu nos quais Deus se revelou em ação para a salvação do homem. A coisa aconteceu, pois a peça disse que aconteceu. Fui à peça, vi e participei da reunião, e eles esperavam que eu tivesse o espírito de discernimento para separar a ação do ator daquilo que ele estava representando, e ver o espírito, não a carne. Eu vi o espírito. Depois de um tempo, vêm os professores, que não participaram, e dizem que ele é de carne e osso. Ele nasceu de uma certa mulher, em um certo dia, da mesma maneira que você nasceu, só que ele não teve um pai físico. E isso não é verdade. Este nascimento é algo completamente diferente, como nos diz o livro de João. Ele não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Um nascimento completamente diferente ocorre, o que é explicado à medida que a peça se desenrola. Você viu o espírito, mas não volte, não para a carne. Agora a história começa. Somos chamados de seguidores do caminho. É esse o caminho da salvação? Eu acreditarei. Esperarei pacientemente até que ele se revele em mim, pois esse é o caminho da salvação. Então, no capítulo 14 de João, somos informados.
E agora vocês conhecem o caminho. E Tomé disse: Nós não conhecemos o caminho. Não sabemos para onde vocês estão indo, então como sabemos o caminho? Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Não é um homem, siga-me para casa. Tudo o que vocês me verão fazer no palco, esse é o caminho, então, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou isso, aquilo ou aquilo, eu sou o caminho. Você segue a coisa toda, aquele espírito que se move diante de vocês, e você verá o caminho da salvação. Eles ainda não o entendiam. Eles disseram um caminho para quê? Um caminho para tudo, mas principalmente o caminho para o Pai. Porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, não me vejam como carne e osso, eu sou o caminho. Acompanhem minha história através desta série de eventos e vocês chegarão ao Pai. Assim, o Estado se desenrola no palco e todos veem o espírito, mas muitos não conseguiam discernir e discriminar entre a ação do ator e o que ele estava retratando. Voltamos a Gálatas. Diante de cujos olhos Jesus Cristo foi retratado como crucificado. Aí você vê. Tudo se desenrola num palco, mas o homem não consegue se perder a ponto de ir além da ação de um ator. E ele chora e lamenta com o ator. Ele está retratando algo, mas eles não conseguem entender o que ele está retratando. Leia a história de Jesus e não pense em Jesus como carne e osso. Ele é o próprio Deus, revelando-a diante de você na forma de um homem que consegue ver outro homem atravessando o palco. Então, Paulo é o ser despertado inicialmente? Julgue você, eu não sei. Sou levado a crer que sim, que Paulo é a figura mais influente, a mais importante da história do cristianismo, que foi a ele que tudo foi revelado. Ele foi impetuoso em sua destruição de tudo que não fosse a observância externa da lei, e então a ele tudo foi revelado. Portanto, tenha a coragem. Se você é violento hoje em apoiar algo externo que você deve observar, não importa. Paulo fez a mesma coisa e, de repente, foi cegado pela revelação e viu o mistério da vida. E viu que Cristo estava dentro dele. E, quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, então não consultei carne e sangue. A quem eu me voltaria e pediria que esclarecessem uma experiência que não é compreendida pela mente mortal? Mas, tendo conhecido a Bíblia como ele conhecia, ele estava bem fundamentado nela, ele podia retornar à sua Bíblia e ver onde tudo estava predito, mas não conseguia entendê-lo nesse nível. Tudo tinha que ser desvendado. Ao ser desvendado, ele viu a interpretação das Escrituras antigas. Então, no final de Atos, quando está diante do rei Agripa, ele diz: Aqui estou diante de vocês, acorrentado, condenado por esperança na promessa feita por Deus aos nossos pais. Aqui tenho esperança nessa promessa e estou acorrentado diante de vocês porque sei que é verdade. E então ele passou o resto de seus dias expondo a história sobre o que ele chamava então Jesus. E todo o mundo da cristandade pensa que se trata de um homem de carne e osso. Jesus significa Jeová salva, Jeová é salvação. Não há nada nos ensinamentos de Paulo além de Deus e do homem, nenhum intermediário. Assim, o próprio Deus está entrelaçado no homem e se revela nele em uma série de eventos. E à medida que ele então se revela, como se revela em Paulo, então ele conhece o mistério da Escritura. Quando ele tenta contá-lo, aqueles que o seguiram no passado, porque ele condenou e permitiu a morte de outros por acreditarem nela, então ele próprio foi vítima de sua crença, bem, quem acreditará? Ao viajar por este país, a pergunta que sempre me fazem, seja em um encontro social ou em qualquer outro lugar: Bem, você não acredita em um Jesus físico? Não importa aonde eu vá, eu entendo. Vou a um pequeno jantar para 4 ou 5 pessoas. Eu sei o que você diz, Neville, mas você não acredita mesmo que ele existiu, que andou nesta terra há 2000 anos e foi chamado Jesus, e que sua mãe era Maria e seu pai era José, ou talvez não fosse José. Para a mente despreparada, como explicar o que Paulo disse nos 3 primeiros versículos do 3º capítulo de Gálatas? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Pois eles se desviaram para algum sentido físico. Diante de cujos olhos Jesus Cristo foi retratado como crucificado.
Agora, pergunto-lhes uma coisa: e vocês receberam o Espírito por meio das obras do Senhor, ou pela pregação com fé? Vocês são tão insensatos que, tendo começado com o Espírito, agora terminam com a carne? Porque todo o mundo hoje está acabando com a carne e não pode ver o Espírito, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus está no homem, em nós, o caminho. Cristo em vós é a esperança da glória. E em 2 Coríntios 13, Paulo diz: Não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a menos que, é claro, sejais reprovados? Espero que percebam que não falhamos. Se Jesus Cristo está em mim, então eu deveria começar a procurar para descobrir onde ele está. Eu o encontrei por meio de uma busca e de uma experiência. Quando ele disse: Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não guardando contra eles transgressões e confiando-nos o Espírito de reconciliação, então, Deus é Cristo e Cristo está em mim, então quem somos nós? E descobri que Deus é a minha própria e maravilhosa imaginação humana. Deus em ação é Cristo, e imaginação em ação é imaginar. Portanto, imaginação imaginando é reconciliar o mundo consigo mesmo. Agora, aqueles que o descobrem, ele confia a este grande segredo da reconciliação. Então, pegue todos os seres do mundo, tudo bem, deixe-os se extraviarem, não importa. Se com Deus todas as coisas são possíveis e ele opera e cria somente por meio de Cristo, e Cristo agora está imaginando, eu poderia imaginar que você é o que eu quero que você seja, se eu realmente crer em Cristo, pois Cristo em você é a esperança da glória. E embora no momento você não responda, e amanhã ainda não responda, eu persistirei, pois esse é o atributo da paciência. Leia o fruto do Espírito. Não é apenas amor, alegria e paz, é paciência, é persistência. No final do livro de Gálatas, ele lhe dá a prova do Espírito. Então, eu posso persistir, eu posso ser paciente. Eu imaginarei que as coisas são como deveriam ser, embora no momento a razão negue, meus sentidos neguem e tudo negue. Mas este é o fruto do Espírito. Eu serei paciente. Eu imaginarei que as coisas são como eu gostaria que fossem. Isso é Deus em ação, e Deus em ação é Cristo. Eu gosto do que estou fazendo ali, pois o Espírito produz o fruto do amor, da alegria e da paz. Essas são as primeiras pétalas que brotam. Depois vêm os outros atributos, entre eles, você descobrirá que há paciência, há persistência. Portanto, Paulo, para mim, é o primeiro em quem a visão ocorreu. Ela ocorreu a uma das menores tribos, Benjamim, um filho de Abraão. Abraão é fé. Tudo foi mostrado a Abraão e ele creu, e esperou pacientemente pelo cumprimento do que lhe foi mostrado. Ele também viu a peça. Tudo foi retratado a Abraão. E Abraão se alegrou por ver o meu dia. Então ele foi para a terra estrangeira, guiado pelo Espírito, mas ainda permaneceu fiel ao que tinha visto na peça. A peça se desenrolou diante dele e Deus desempenhou o papel, e Deus era Cristo Jesus. Você diz: como poderia este Senhor exaltado se tornar humano? Novamente Paulo responde, em sua carta aos Filipenses 2. Ele se esvaziou e se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Novamente ele está falando em mistério, pois Paulo gosta muito de usar a palavra mistério, na verdade, ele a usa nada menos que 18 vezes. Isto, o corpo, é a cruz. Para ele, a cruz não era ofensa a Deus, mas o amor de Deus, e essa crucificação é o estado mais delicioso. Não é um estado doloroso, como as igrejas o retratam. Elas não retratam a realidade de forma alguma. Aconteceu comigo exatamente nesta encarnação atual, onde me foi mostrado tão vividamente como foi feito. E a emoção que senti na noite em que minhas mãos se tornaram vórtices, e minha cabeça um vórtice, e meu lado um vórtice, e as solas dos meus pés vórtices. Eu estava em peregrinação sobre alguma meca invisível com alguns milhares de pessoas, e uma voz do nada anunciou: e Deus caminha com eles. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ouça estas palavras.
Se fomos unidos a Cristo numa morte semelhante à sua, certamente o seremos também numa ressurreição semelhante à sua. A ressurreição aconteceu, mas também está acontecendo. Aconteceu, e aquele primeiro, acredite você ou não, é Paulo, e daquele momento em diante está acontecendo em cada ser no mundo, à medida que marchamos em direção a esta Meca invisível. E ao longo do caminho somos retirados da multidão, um por um, e ele desperta no indivíduo. E esse, sem perder sua individualidade distintiva, é Deus. Então, Jesus Cristo é o próprio Deus. A peça está em andamento. Deus se fez homem, desempenhou o papel e nos mostrou tudo antes de começarmos a jornada, mas não conseguimos distinguir entre a ação e o que o ator está realmente tentando retratar. Volte e leia atentamente as palavras. Diante de cujos olhos Jesus Cristo foi publicamente retratado como crucificado. Um ator retrata o pensamento, mas o homem não consegue distinguir entre o pensamento retratado e o ator que retrata o pensamento, e ele pensa agora que a coisa é de carne e osso, e não é. Você se detém nisso, e um dia se encontrará nessa jornada. A multidão mais colorida do mundo. Nada na tela se compara a ela em termos de cor e alegria enquanto você se move em direção a essa Meca invisível, e você ouvirá uma voz na multidão, e as chances são de que ela sempre se repita da mesma maneira. Alguém estará ao seu lado, e você perguntará, e essa pessoa perguntará. Mas se Deus anda com ele, onde ele está? E a voz responderá: ao seu lado. E ela olhará para o seu rosto e ficará histérica. E isso a impressionará tanto que você, um homem normal, com todas as fraquezas de um homem, poderia ser Deus. E a voz retornará, e todos a ouvirão. Sim, no ato de acordar. Então, das profundezas da sua alma, virá a mesma voz, e ninguém além de você a ouvirá. E você, eu coloco em palavras que o mundo entenderá, mas as palavras são diferentes. E Deus se deitou dentro de você para dormir. Não é isso. Eu me deitei dentro de você para dormir, e enquanto dormia eu sonhei um sonho. Eu sonhei, ele vai completar, eu sonhei que eu sou você. É isso que você vai ouvir. Então, naquele momento, você se verá sendo crucificado da maneira mais singular do mundo. Você será sugado de volta para o corpo que está na cama. Suas mãos são vórtices reais, seus pés vórtices, sua cabeça um vórtice e o lado direito um vórtice. É uma alegria rodopiante enquanto você é pregado mais uma vez a este corpo. Então você conhecerá as palavras de Paulo. Estou crucificado com Cristo. E vivo, não eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E o Filho de Deus, em quem há vida, é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Imaginar é a própria vida. O que você imagina se torna animado, ganha vida, ganha movimento, vibração. Leia todo o livro de Gálatas e aquele maravilhoso 3º capítulo, e veja a confissão de Paulo. Ninguém lhe ensinou isso, ele não recebeu isso de um homem, veio através de uma revelação de Jesus Cristo. E quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue. Deus revelará seu Filho em você em uma explosão e você o verá diante de você e verá esse Filho como seu Filho. Então você saberá o significado das palavras. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz. Não um homem chamado Jesus, ou Neville, ou Pedro, ou qualquer outro nome. Não. Eu sou o caminho. O caminho é uma série de experiências místicas. E você não chega ao Pai de nenhuma outra maneira, exceto por mim. Então, observe esta imagem enquanto ela se desenrola, pois antes que você se desdobre está a história. Diante de seus olhos, Jesus Cristo foi publicamente revelado nesta vestimenta. Então, essa é a peça. Se você ouviu a minha história, esse é o caminho. Não há outro caminho. Não um homem chamado Neville, o que ele experimentou é o caminho para chegar ao Pai. E você será trazido por essa série de experiências, pois o cristianismo se baseia na afirmação de que uma série de eventos aconteceu nos quais Deus se revelou em ação para a salvação do homem.
Lucas nos conta uma série de eventos, e você é o ser mencionado e é levado diretamente à paternidade. Mas ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Você volta e vê que a primeira aparição do caminho é a história de Paulo. Atos 9. Ele passou pela experiência do caminho, e ele volta e passa pelo inferno, mas nem por um momento ele pôde renunciar à sua experiência. Então, ele encerrou seus dias explicando a todos que ouviam a história do caminho. E alguns acreditaram nele, enquanto outros não acreditaram. Agora, vamos ficar em silêncio. Pergunta: Paulo era um homem como nós? Resposta: se há algum homem na Bíblia que seja um homem como eu, esse homem é Paulo. Se há algum homem que andou nesta terra como você e eu andamos, esse homem é Paulo. É a história. Os outros são estados de consciência. Há uma pessoa em quem isso começou a despertar, e ele estava fundamentado na ortodoxia. Como ele próprio afirmou em sua confissão: sou da tribo de Benjamim, filho de Abraão, fundamentado na lei, e então ele não entendeu o cumprimento dessa lei até que ela aconteceu nele. Ele negou ter ouvido isso de um homem, pois nenhum homem poderia tê-lo ensinado a ele. O evangelho que prego não é o evangelho de um homem, veio por meio de uma revelação de Jesus Cristo. E quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, então não consultei carne e sangue. Aqui está uma revelação perfeita de como isso acontece. Posso dizer: eu não tinha a menor ideia, e fui criado em um ambiente cristão ortodoxo rigoroso. Eu não fazia ideia de que isso estava realmente vivo no homem, na mulher. Aconteceu exatamente como está escrito nas Escrituras, só que aconteceu nas profundezas da alma, e ele passa por todas essas experiências. Quando comecei a ensinar isso, eu ensinava apenas a lei de Deus. Comecei em 2 de fevereiro de 1938 e só falava da lei de Deus, e eu aprovei e funcionou. Mas eu não tinha ideia da profundidade desse ensinamento até que ele começou a acontecer em mim. De repente, o nascimento do alto aconteceu e tudo o que está descrito nos evangelhos, até mesmo a história da pomba. Isso eu nunca imaginei ser um fato real, e então aconteceu nas profundezas da minha alma. Assim aconteceu com Paulo. Ele é o único personagem que eu juraria que realmente andou na face da terra. Pergunta: você diria algo sobre meu jugo é suave e meu fardo é leve? Resposta: a cruz em si é luz. Ele se declarou a luz do mundo. Jugo é união. União é luz. Se você visse isso se desenrolando como uma imagem na tela, conseguiria acreditar? Crença é união, isso é jugo. É muito fácil acreditar, mas o homem precisa se libertar de seus equívocos pré-fabricados. Se isso vier com seus equívocos pré-fabricados e você perceber, não achará o jugo fácil. Talvez nesta audiência esta noite haja alguns que não estejam dispostos a acreditar no que eu disse esta noite. Eles ainda acreditam em um Jesus de carne e osso não podem herdar o reino dos céus. Aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Se você ainda insiste que ele é de carne e osso, então não estará disposto a acreditar que ele está simplesmente retratando o estado de Deus se tornando homem para que o homem possa se tornar Deus. Se você não quer acreditar, então não acredite. Então, como você pode compartilhar sua visão com alguém que não está disposto a compartilhá-la com você? Mas você a conta mesmo assim. Você a conta até o fim dos seus dias terrenos, porque você está partindo. Você consegue prever o tempo da minha partida? Não. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Estas são as últimas palavras de Paulo. Ele guardou a fé. A fé de quê? A fé de Abraão. Ele disse: meu ensinamento não é novo, é tão antigo quanto a fé de Abraão. É o cumprimento dessa fé, mas ninguém a conhecia, e de repente tudo o que foi mostrado a Abraão no início, agora se cumpre nele. E, portanto, eu não trago uma nova religião. Ela não é feita pelo homem. É uma religião tão antiga quanto a fé de Abraão, mas quem acreditará nela? Quando pensamos em Paulo como um convertido,
Pensamos em um convertido como alguém que já foi judeu e se tornou cristão, ou vice-versa. Isso não é um convertido, não no verdadeiro sentido místico da palavra. É o cumprimento da visão. Ele nunca, nem por um instante, abandonou o judaísmo. Seu último apelo diante do rei Agripa é: estou aqui acorrentado pela esperança da promessa feita aos nossos pais, pelo próprio Deus. Ele não está negando essa fé, está apenas cumprindo o capítulo 53 de Isaías. Por hoje é só. Boa noite. Amigos, antes de encerrar o áudio de hoje, quero agradecer a todos que sempre estão aqui, curtindo, comentando e compartilhando os áudios aqui do canal. Também quero agradecer o apoio de todos que fazem parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.